Pessoal, a cobra tá fumando nos bastidores da política brasileira e uma das coisas que pouca gente está percebendo agora é sobre o julgamento do juiz Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça. Para vocês entenderem, o Conselho Nacional de Justiça é um grupo de juízes que se unem para julgar juízes. E o que o Moro está sendo acusado é de ter liberado as gravações de uma presidenta da República, ou seja, o chefe máximo do executivo brasileiro. Tem muita gente que vibrou com o acontecimento, mas agora eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira: será que faz sentido um juiz de primeira instância, ou seja, um juiz que tecnicamente deveria julgar pessoas comuns, expor o expoente máximo da política brasileira, ou seja, o chefe do Estado brasileiro, para o mundo inteiro através de uma gravação? O resultado desse tipo de coisa não foi só a desestabilização política que a gente sofreu, que culminou num golpe de Estado, não. O resultado disso foi o Brasil perder moral no mundo inteiro, as empresas brasileiras perderem moral, o Brasil cair na Bolsa de Valores, a Petrobras despencar. Tudo isso aconteceu depois que a presidenta da República foi exposta por um juiz de primeira instância. Uma coisa que poucas pessoas do Brasil sabem é que naquele momento em que o circo estava pegando fogo e muita gente estava tentando apagar com gasolina, vários juízes se posicionaram contra o golpe. E esse mesmo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que está adiando o julgamento do juiz Sérgio Moro, puniu vários juízes brasileiros porque eles se posicionaram contra o golpe de Estado no Brasil. Então, só para vocês entenderem, não é só o judiciário brasileiro em tribunal que está sendo parcial, não. O Conselho Nacional de Justiça puniu todo tipo de juiz que participou de alguma forma daquele movimento de política, falando que, olha, o impeachment é golpe. Todos esses juízes foram punidos. Mas o mesmo Conselho Nacional de Justiça que puniu juízes que foram contra a ex-presidenta Dilma, não puniu ainda o juiz Sérgio Moro, que cometeu um crime no momento que ele expôs a presidenta da República para o mundo inteiro. Então qual que é o grande problema, gente? A elite precisa do Moro para condenar o Lula. Só que a segurança jurídica brasileira precisa condenar o Moro porque ele fez uma coisa muito errada. E o Conselho Nacional de Justiça está morrendo de medo porque, afinal de contas, Moro é Globo, Globo é Moro. Como que o Conselho Nacional de Justiça vai fazer justiça se o cara se transformou em uma espécie de popstar de uma certa parcela da população brasileira? E como que o Conselho Nacional de Justiça vai dar um parecer favorável ao que diz a lei brasileira, ao que diz a Constituição, se acima da própria Constituição está a Rede Globo e os interesses dos grandes capitalistas? Os grandes capitalistas fazem de Moro uma espécie de herói, mas perante a lei brasileira, Moro é um juiz que humilhou toda a nação brasileira no momento que ele expôs uma ex-presidenta da República ao ridículo. Naquela época, ela era presidenta da República e o único tribunal no Brasil que poderia julgar ou tomar qualquer decisão relativa a ela seria o Supremo Tribunal Federal. Mas o Moro, um juiz de primeira instância, liberou as gravações para a Globo e fez acontecer muita coisa errada no Brasil. Grande parte disso que a gente está sofrendo hoje começou naquela época. Grande parte disso que a gente está sofrendo hoje, principalmente queda nos investimentos, desemprego, falta de confiança no mercado brasileiro, se deve principalmente à falta de segurança jurídica que o Brasil tem hoje. Como que o empresário vai vir investir no Brasil se ele não sabe se de uma hora para outra o judiciário brasileiro vai ser usado para destruir a empresa dele porque um determinado concorrente está pagando mais? Eu gostaria que você pensasse nisso. Não no seu posicionamento político e no prazer que você sentiu ao ver seu inimigo político ser perseguido por um juiz de primeira instância. Eu gostaria que você pensasse. Imagina que você não votou no Aécio e de uma hora para outra você mora num país onde o judiciário pode ser utilizado para perseguir concorrentes de grandes empresas. Você acha mesmo que alguma empresa vai querer investir num país assim? Pensa nesse sentido. Vamos ver o que o Conselho Nacional de Justiça vai fazer, se ele vai punir o juiz Sérgio Moro da mesma forma que ele puniu vários juízes ao redor do Brasil, ou se ele vai ter medo do popstar do judiciário brasileiro. Muito obrigado, reflita sobre isso e até mais.